Nós estamos numa campanha de 40 dias. Quem está animado com essa campanha de oração? Como é que eu participo, pastor, dessa campanha? Primeiro, venha aos cultos. Essa campanha termina 19 de maio. Então, vem em todos os cultos, você vai ser abençoado. Segundo, participe de um grupo pequeno. Nós temos devocionais específicas para células, que vão complementar aquilo que você está ouvindo aqui no final de semana. Terceiro, participe das programações da igreja. Então nós vamos fazer aqui vários eventos durante a campanha. O cinema, já anunciaram aqui, dia 23 de 4, 25 de abril. A gente vai lá e vai ter apelo nas salas, vai ter louvor. Só sobraram um pouco mais de 100 ingressos. Então, você quer participar, compra logo, leva alguém. O objetivo é levarmos pessoas, amigos, que seja um tempo especial. Dia 26, temos a nossa vigília. Então, vem, a gente vai passar a noite aqui orando. E eu creio que Deus vai nos visitar com poder. Também, dia 4, celebre. A gente faz ali a nossa Feira Santa, e tem um monte de comida de cada região do Brasil, e a gente tem um tempo de comunhão. No dia 7, nós inauguramos o centro de formação. Põe uma salva de palmas, você que nos ajudou a fazer tudo isso acontecer. Aleluia. Depois, no outro final de semana, celebramos o aniversário da igreja e terminamos dia 19 com o Dia da Visão. A gente vai apresentar todos os alvos que vamos alcançar este ano em nome de Jesus. Quero te desafiar. Essa semana Paulinho está aqui, já falou para mim, todo dia 3 horas da manhã, essa semana, quem quiser acordar de madrugada para orar, vamos estar lá com o Paulinho, orando às 3 horas, nessa campanha de oração. E você recebeu um plano de leitura, que também quem tem o aplicativo do New Version, também está lá um plano para você fazer ali bíblico todos os dias. Aleluia. Quem está empolgado aqui? Eu estou animado. Semana eu estava meio gripado, mas eu vim aqui hoje já. A gente começa a cantar e aí a presença de Deus nos anima. Bom, quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, semana passada nós aprendemos que coisas maiores acontecem nas nossas vidas quando apresentamos o Espírito Santo para o ordinário da nossa vida. E talvez você essa semana já praticou isso. Quem praticou isso? Talvez você orou pedindo a Deus uma vaga, ou orou para Deus te ajudar a consertar um equipamento, ou achar algo que tinha se perdido em casa, ou te ajudar numa conversa difícil. Talvez coisas maiores bateram a porta da sua casa porque você tomou a atitude de apresentar as coisas do cotidiano, do ordinário para o Senhor. Mas hoje, eu quero falar de um outro valor, de um outro princípio que nos leva a viver coisas maiores com Deus. Eu creio que coisas maiores acontecem quando a visão de Deus se sobrepõe às nossas visões a respeito da realidade. Hoje eu queria te ensinar algo poderoso. Te ensinar uma oração capaz de mudar a nossa compreensão do que nos cerca. Mas que oração é essa?
a oração que Eliseu fez pelo seu ajudante: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Repete comigo: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Nos embates da vida, podemos pedir a ajuda de Deus para enxergar as coisas na perspectiva do alto. Podemos apresentar a nossa visão a respeito da realidade que nos cerca e pedir para o Espírito Santo nos mostrar a dele. E quando nós fazemos isso e deixamos que a visão de Deus possa nos orientar, coisas maiores acontecem. Enquanto o servo de Eliseu enfrentava as batalhas da vida dirigido apenas por suas perspectivas, o desespero parecia tomar conta. Mas quando a visão de Deus sobrepõe a sua, as coisas começam a mudar completamente. Eu gosto da história de Abraão. A Bíblia diz que um dia ele vai para dentro da tenda e ali ele começa a reclamar diante do Senhor. Ele está reclamando porque ele está velho, sua esposa está velha, ele não tinha filhos. E ele não conseguia enxergar dentro daquela barraca nada além da sua dor. Por isso, quando Deus vai falar para ele, com ele, vai dizer assim: sai da tenda. E quando ele sai da tenda, a sua visão é ampliada. Ele começa a contar as estrelas por ordem do Senhor, e a Bíblia diz: e Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Hoje eu queria te convidar a sair do lugar das tuas perspectivas, te convidar a deixar a sua visão de lado e olhar para o alto. Deus vai ampliar a sua visão neste lugar. E quando você encontrar a visão de Deus, você vai crer e coisas maiores vão acontecer. Quantos querem que Deus abra os seus olhos hoje aqui? Hoje eu quero te ensinar 5 orações. 5 orações. Talvez eu não termine tudo de manhã, mas daí você vem à noite. E nós vamos entender como, sim, essas orações podem nos levar às coisas maiores de Deus. A primeira oração que eu queria te convidar a fazer é: abre os meus olhos, Senhor, para enxergar os teus propósitos. Pode repetir comigo para você gravar? Abre os meus olhos, Senhor, para enxergar os teus propósitos. Muitas vezes não vivemos coisas maiores porque estamos tentando funcionar fora dos propósitos de Deus para nós. E quando isso acontece, o problema é que nos tornamos como chaves que não funcionam. Ficamos frustrados, fazemos forças demais, porque estamos tentando abrir portas que não fomos feitos para abrir. Eu já abri uma porta com grampo, mas deu um trabalho. Quando a gente está fora do propósito de Deus, é mais ou menos assim. Tem gente me olhando, o Thiago está rindo. Vão te entender mal, pastor. Parece, né, outra coisa, abrir porta com grampo, tá bom. No culto das 11 eu não conto isso. Quando a gente está fora do lugar do propósito de Deus, a insatisfação reina dentro da gente. Nos cansamos, não nos sentimos realizados. E o desafio de fazer essa oração, Deus me revela os seus propósitos, é porque ela nos tira de lugares aparentemente seguros. Muitos não têm coragem de fazer essa oração porque ela, na verdade, nos coloca em apuros. Seguir o propósito de Deus muitas vezes envolve frustrar expectativas de pessoas, abandonar recursos fáceis, trabalhos que estamos acostumados a fazer, envolve correr riscos. Mas coisas maiores só começam a acontecer
quando temos coragem de orar e obedecer. Pai, abre os meus olhos para entender os teus propósitos para a minha vida. Sabe, a Bíblia vai nos dar vários exemplos nesse sentido. Para Eliseu seria muito mais cômodo continuar trabalhando no negócio de família, arando a terra, cuidando das juntas de bois. Mas um dia, Elias joga a capa sobre ele. E ele entende um chamado de Deus. Por isso ele abandona o lugar da comodidade, abandona a família, abandona o recurso fácil, o trabalho que ele estava acostumado a fazer. E porque o Senhor revela um propósito e ele segue esse propósito, coisas maiores começam a acontecer. O mesmo acontece com Moisés. Ele estava num lugar cômodo, tranquilo, cuidando das ovelhas do seu sogro, dos rebanhos, da família. E um dia ele tem uma visão poderosa, o anjo do Senhor, como labaredas de fogo diante de um arbusto que não se consumia. Naquele lugar, o propósito de Deus é revelado a ele. E porque ele segue o propósito de Deus, coisas maiores acontecem. As pragas do Egito, maná, coisas incríveis. O mesmo acontece com Pedro e João. Depois de uma pesca maravilhosa, Jesus os convida a segui-lo. E porque eles têm coragem de deixar a maior pesca da vida, deixar os negócios para seguir o propósito de Deus, eles veem leprosos sendo curados, cegos de nascença voltando a viver. Eles veem os milagres, as coisas maiores de Deus. Quantos querem viver coisas maiores? Peça para que Deus abra os seus olhos. Ele vai revelar propósitos. Ele vai revelar propósitos. Eu lembro quando eu comecei a orar assim. Com 17 anos eu abri um negócio que demorou para dar certo. Mas quando eu já estava no final da faculdade, eu comecei a prosperar. Eu já tinha vários clientes que pagavam uma mensalidade, mais os negócios novos. Comprei meu carro. Com 19 anos. Deus estava me abençoando muito. Mas eu fiz uma oração como esta: Senhor, abre os meus olhos para enxergar os teus propósitos. Eu lembro, eu fui para a aula aquele dia no seminário. E no meio da aula eu senti o Espírito Santo assim: se arruma na cadeira que eu vou falar com você. O professor estava falando sobre as datas, né, de Deutero Isaías, como é que tinha sido escrito o livro. E eu então só parei, sentei, me arrumei. E aí ele disse assim, apontou o dedo na minha direção: quando Deus te mandar fazer uma coisa, faça direito. E o Espírito Santo já estava me incomodando para deixar o meu negócio e começar a trabalhar no ministério. Eu confesso que eu tinha feito uma estratégia. Eu ia ficar com os clientes e só não ia pegar negócios novos. E quando o professor olhou para mim e disse: quando Deus te mandar fazer uma coisa, faça direito. Eu tremi. Naquele dia eu entendi o recado do Senhor e entreguei tudo. Peguei o rapaz que trabalhava comigo, entreguei todos os clientes que eu tinha e comecei a trabalhar. Na época eu era estagiária do Paulinho, nos jovens. Começou assim. E Deus foi fazendo coisas especiais. Fui convidado a trabalhar com os adolescentes. E eu lembro, Deus, eu saí dos meus negócios e eu nem sei o que eu vou fazer com essa molecada. E aí eu comecei a viver coisas maiores. Um dia Deus falou para mim: você vai começar a pregar nas escolas. Eu falei: como? E então eu vi um ônibus que parava na frente das escolas e eu enchia de adolescentes e trazia para a igreja.
eu pus uma foto de um ônibus velho na minha prateleira e comecei a orar: Deus, se esse é o teu propósito, faz acontecer. Eu não tenho dinheiro. Queridos, em menos de um mês eu ganhei um ônibus. Eu lembro do dia que aquele ligeirão velho, já quando aposentam depois de uma certa quilometragem, chegou no pátio da igreja. Eu chorava. Eu lembro do dia que eu fui com um amigo pregar o evangelho lá numa escola e falei: olha, no intervalo peguei uma cadeira e contei a história do ônibus e disse: vai parar aqui na porta, quem quiser vem. O ônibus veio lotado. Toda semana aqueles meninos daquele colégio vinham na igreja. Gente começou a se converter. Eu lembro também do dia no culto que nós fizemos naquela escola. Eu convidei meninos para dançarem break, fazerem apresentação com skate. E a escola estava toda reunida no ginásio, na quadra. Os meninos subindo pela grade para ver o que estava acontecendo na escola, quem estava do lado de fora. E eu subi na cadeira de novo e comecei a falar de Jesus. Quando eu vi aqueles meninos se rendendo aos pés do Senhor, e eu olhei pela grade, os meninos pondo a mão pela grade, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu passava pelas grades orando por eles. Obrigado, Senhor. Naquele dia eu senti como uma chave no lugar certo. Uma chave que funciona. Quantos querem funcionar dessa maneira? Levante suas mãos, feche seus olhos. Repita assim: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero entender os teus propósitos para a minha vida. Aleluia. Olhe para mim. Coisas maiores vão acontecer em nome de Jesus. Segunda oração que eu quero te ensinar a fazer: abre os meus olhos, Senhor, para entender como lutar as minhas guerras. Repete comigo: abre os meus olhos, Senhor, para entender como lutar as minhas guerras. Sabe, quando nos lançamos a cumprir os propósitos de Deus, como Eliseu fez, logo vem oposição. O inimigo vai tentar impedir de todas as formas que possamos viver e cumprir os sonhos de Deus para nós. Mas o que me chama a atenção é que, se lermos o capítulo todo, vamos ver que o Senhor ensinou Eliseu a lutar as suas guerras. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria preparava emboscadas contra Israel, mas o Senhor revelava a Eliseu cada uma delas. E a revelação era tão precisa que o rei da Síria começou a achar que tinha um espião. Quem que está aqui passando informação privilegiada? E aí eles falam: não se trata disso não. Tem um camarada lá do outro lado, chamado Eliseu, e ele fala até o que se passa nas recâmaras do rei. O Senhor revela para ele. Sabe, quando nos lançamos na direção dos propósitos de Deus, muitas vezes o inimigo vai preparar emboscadas para fazer frustrar propósitos do Senhor na nossa vida. Mas quando oramos: Senhor, nos dá discernimento, abre os meus olhos para enxergar as emboscadas do maligno, o Senhor nos revela. Esses dias eu estava numa conversa com alguém, o irmão já mais experiente, maduro, disse: pastor, você não percebeu? Essa discussão, essa situação, ela era uma cilada. E sabe, mas pastor, como é que essas emboscadas se manifestam, essas ciladas? Como é que o inimigo trabalha tentando frustrar os projetos de Deus nas nossas vidas? Muitas vezes ele usa pessoas. Eu as chamo de pessimistas.
O objetivo é minar a fé no coração, tirar de dentro de nós o ímpeto do Espírito. Isso é uma loucura, não vai funcionar. Os ricos são altos demais. Quem você pensa que é? Para querer viver esse tipo de coisas, grandes coisas. Você é só um menino, que é isso? Pessoas que vivem no ordinário vão usar palavras e críticas para tentar nos fazer ficar neste lugar. Eles não concebem a vida de outra maneira. E quando alguém começa a querer sair do ordinário para viver o extraordinário de Deus, elas tentam puxar. Fica aqui com a gente. Ninguém vai te segurar, meu irmão, em nome de Jesus. Pessoas vão romper, vão viver coisas maiores. Na Bíblia são vários os exemplos. Quando Deus estava levando o seu povo a uma terra que mana leite e mel, querendo que eles vivessem o extraordinário, os espias apareceram. E sabe o que eles fizeram? Eles conseguiram segurar o povo no ordinário. Os impediram de viver coisas maiores. Aquela terra é uma terra terrível que engole os seus inimigos. Nós somos como gafanhotos diante deles. Não tem como. O mesmo aconteceu com Jó, quando estava tentando enfrentar uma luta difícil, suas doenças, suas perdas, o seu luto. Ele estava querendo entender o propósito de Deus e viver coisas maiores, mas tinha uma mulher do seu lado, sua esposa. Larga a mão disso. Amaldiçoa Deus e morre. Que você não seja a mulher de Jó na vida do seu marido, amém? Sem perceber, às vezes, em vez de pôr para cima, no casamento a gente põe para baixo. Quantos querem ver os seus cônjuges vivendo coisas maiores? Ei, não seja um pessimista do lado dele. Diga, eu acredito em você. Deus se revelou para você. Coisas maiores vão acontecer. Os irmãos de Davi. Davi tinha sido ungido, tomado pelo Espírito de Deus. Seu pai manda ele levar queijo e pão para a batalha, para servir os irmãos mais velhos. Ele chega, vê as ameaças de Golias e vai pedir mais informações. O Senhor tinha coisas maiores para Davi. Mas os seus irmãos chegam perto e dizem, você é um presunçoso. Você veio aqui porque gosta de viver violência. Quem você pensa que é? Sabe, de alguma maneira, se ele desse ouvidos àquelas palavras, ele jamais teria vivido o propósito de Deus para a sua vida. Ei, em nome de Jesus, eu vim te dizer, Deus tem coisas maiores para você. E quando ele se revelar a você, ei, faça pouco caso dos pessimistas. Deus tem coisas maiores, ele vai nos tirar do ordinário. Eu vou viver o extraordinário em nome de Jesus. Eu estava lendo um livro do Steven Furtick esses dias, e ele fala sobre esse tema, coisas maiores, e conta a história que na sua casa ele aprendeu a abençoar os seus filhos com as suas palavras. Você é incrível, você é bonito. 3 filhos ele tem. Você é linda, você é um gênio. Um dia ele viu os filhos brigando. O mais velho dizendo para o mais novo que ele tinha que fazer. E o mais novo então disse, quem que você pensa que é para dizer para mim o que eu tenho que fazer? E então o filho mais velho disse, você tem que me obedecer porque eu sou um gênio. O pai ouviu e falou, filho, que história é essa? Por que você está falando isso para o teu irmão? Você que disse que eu sou um gênio. O pai ouviu, mandou eles pararem de brigar e ficou pensando, o que eu posso falar para o meu filho? Um dia, deitado na cama, chamou um menino pequeno, deitou ele no peito, falou, filho, quando as pessoas te desafiarem,
Não fica legal você sair por aí dizendo que você é um gênio. Incrível. Você tem que dizer assim: o meu pai disse que eu sou um gênio. Fica melhor. Tem mais poder. Sabe por que você vai viver coisas maiores? Porque o teu pai disse que você pode. Sabe por que você vai conquistar terras que manam leite e mel? Porque o teu pai disse que você pode. Sabe por que milagres vão acontecer através da sua vida quando você orar por pessoas? Porque o teu pai disse que você pode fazer. Eu não sei que vozes você tem ouvido. Há vozes dos pessimistas, dos espias, dos irmãos que querem prender a gente no ordinário. Hoje eu queria que você ouvisse a voz de Deus neste lugar. Ele está te dizendo: eu vou te colocar em lugares mais altos. Você vai cumprir os meus propósitos. E eles são maiores do que os seus. Aleluia! Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os propósitos de Deus para nós. Outro tipo de emboscada: as distrações. Deus nos dá um propósito revelado, um sonho. E o inimigo é craque em roubar a nossa atenção, o nosso foco. Enquanto olhamos, perdemos tempo. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de distrações. O joio no meio do trigo. O que é para fazer para o joio? Para arrancar? Hã? O que é para fazer com o joio? Nada. O que o joio é? Aí você fica lá preocupado com o joio, não dorme pensando o que o joio diz. E aí o propósito de Deus é roubado. Você perde o foco. A Bíblia vai nos dar outros exemplos. A onda que fez Pedro afundar. Distração. Por vezes tem situações que se levantam contra nós, discussões, questões da família, circunstâncias, problemas, que eles são apenas distrações. E aí você começa a olhar e se desesperar. E o propósito de Deus fica em segundo plano. Quer ver um outro exemplo? As discussões que Judas, ele tentava colocar na pauta da reunião. Por que essa oferta? Veja bem, isso não tem sentido. Sabe, muitas vezes na igreja, quando a gente vê, a gente está numas discussões, numas conversas tão sem sentido, tão menos importantes. E a gente perde um tempo com aquilo. E sabe que eu acho que o diabo está lá batendo pau. Aí, consegui! É assim. Quando estoura a Revolução Russa, na praça, tinha uma igreja reunida no dia. Começou o movimento comunista ali, mais forte, se implementou na Rússia. Sabe qual era a pauta da discussão da assembleia naquele dia? As cores das becas do coral. Que maravilha. Discutiram isso, está lá nas atas, 1 hora. Com todo respeito, Samuel, isso é menos importante. E às vezes quando nós estamos distraídos, discutindo coisa que não tem sentido, o diabo está batendo pau. Consegui! São tantas as distrações. A tirania do ordinário. A gente perde tanto tempo, coisa que não vale nada. É aquela série que você começa. Eu não gosto de série. Esses dias eu comecei a ver dorama com a minha mulher. Você não sabe o que é dorama? Aquelas séries coreanas. Rapaz, o problema é que aquele negócio tem 1h20, meia, cada uma. Aí você vê, você quer terminar. Eu sou assim, quando eu começo uma história, eu quero ver até o final. E aquilo é um problema. Quando você vê, passou
um tempão vendo aquele negócio. Não estou dizendo que você não pode ver série, que você não pode ter hobbies, que você não pode ter entretenimento. Não, só cuidado, para que a tirania do ordinário não se transforme em distrações que nos fazem perder propósitos mais excelentes de Deus para as nossas vidas. Tem mensagem que vai chegar no teu WhatsApp que é distração, irmão. Tem coisas que você não precisa responder. Esvaziamento de propósito. Sabe, a gente está fazendo as coisas e não sabe por quê. O inimigo é craque em nos fazer sentir assim. Quando ele arranca de nós o ímpeto dos propósitos, a gente se perde no caminho. Eu gosto da história de um grande arquiteto que foi visitar uma obra que ele tinha desenhado em São Paulo. E ele chega naquele lugar e ele encontra pessoas trabalhando. Tinha um rapaz instalando janelas e ele pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: eu estou instalando uma janela, você não está vendo? Ele caminha mais um pouco e vê alguém serrando as madeiras para colocá-las nos lugares certos. Ele diz: o que você está fazendo? Você não está vendo? Trabalhando com madeira. Tinha alguém mexendo a massa. Ele chega para aquele moço e pergunta: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma grande catedral. Sabe, quando enxergamos os propósitos, entendemos que o inimigo quer fazer a gente olhar para o menos importante e não ter a dimensão do todo. Quantos querem viver coisas maiores? Feche os olhos, levante as mãos. Repete comigo: Senhor, abre os meus olhos para aprender a lutar do jeito certo. Me faz enxergar as emboscadas do inimigo. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Amém. Terceira oração, eu vou terminar com essa. À noite eu complemento. Terceira oração, preste atenção agora. O que precisamos fazer se queremos viver coisas maiores é: abre os meus olhos, Senhor, para enxergar o seu poder. Pode repetir comigo? Abre os meus olhos, Senhor, para enxergar o seu poder. Eliseu viu carros e cavalos de fogo. Na verdade, essa foi a primeira visão que ele teve quando começou no ministério. Antes de Elias subir aos céus, os seus olhos foram abertos para enxergar o poder de Deus. Ele viu carros e carruagens de fogo. Lá no começo. Antes de eu começar no ministério, foi uma visão do poder de Deus que me alcançou. Esses dias eu visitei a casa onde eu me converti e eu fiquei emocionado por lembrar daquela noite que aquela casa estava em chamas. Eu vi carros e cavalos de fogo. Eu vi uma mulher sendo liberta de espíritos malignos naquela casa. Eu lembro da sensação de cair de joelhos e não conseguir me levantar. Tamanho era o temor da presença de Deus revelada naquele lugar. Não devemos menosprezar a importância da visão de poder revelada em nossas vidas. Não precisa de experiência. Precisa sim. Elas são divisores de águas nas nossas vidas. Foi uma visão de poder que fez Paulo se transformar no maior missionário de todos os tempos. Quando ele estava ali no caminho de Damasco, ele viu carros e cavalos de fogo. Foi uma visão de poder que fez Cornélio e todos da sua casa
se renderem aos pés de Jesus. Foi uma visão de poder que fez Finney embrenhado na mata, ser visitado pelo Espírito Santo e se tornar um pregador apaixonado. Foi uma visão de poder numa casa simples que fez William Seymour entender a obra do Espírito Santo e abrir uma comunidade num estábulo, numa rua chamada Azusa, em Los Angeles. Um dia, enquanto eles estavam no culto, os bombeiros chegaram. Alguém mandou os bombeiros apagarem um incêndio. Chegaram e não havia nada. As pessoas do lado de fora viam aquele lugar em chamas. Carros e cavalos de fogo estavam naquele lugar. Quantos já viram as manifestações do poder de Deus? Elas foram importantes na sua caminhada de fé. Amém? Não menospreze. Ore mais uma vez. Pai, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu poder. Mas o que me chama a atenção é que os carros e as carruagens de fogo nunca saíram do campo de visão de Eliseu. Agora ele estava cercado. Os exércitos da Síria vieram na direção dele. Esse homem que está acabando com as emboscadas do rei. Mas ele continuava enxergando. A visão do começo do ministério o acompanhava. Sabe, muitas vezes nós, apesar de termos vivido coisas do poder de Deus maravilhosas, temos histórias para contar de como Deus se manifesta. Quando as adversidades vêm, quando os exércitos nos cercam, a gente se desespera. Assim como os discípulos estão discutindo no barquinho sobre o pão que tinha acabado, e Jesus está ali decepcionado com eles, dizendo: mas eu já multipliquei o pão. Eu não sei por que por vezes a gente faz assim. A gente esconde. A gente parece que esquece. Hoje eu queria que você não tirasse de perspectiva. Carros e carruagens de fogo continuam a te acompanhar. Ele multiplicou os pães uma vez, ele multiplicou duas vezes, e se acabar o pão não tem por que se preocupar. Jesus está no barco com a gente. Um dia ele abriu os meus olhos e eu vi carros e carruagens de fogo, e eu quero cumprir o meu ministério sempre olhando para esta visão. Talvez você não possa ver como o servo de Eliseu. Hoje a minha oração é: abre os meus olhos, Senhor. Abre os olhos deles para que vejam. Existe um exército de fogo acampado ao nosso redor. Coisas maiores vão acontecer em nome de Jesus. Coisas maiores. Hoje eu queria que você lembrasse de quando você viu. Eu queria que você fizesse a oração de Paulo, quando clama pelos Efésios: Senhor, abre os olhos do coração deles para que vejam. E ele vai falar: para que vejam o poder de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus, que está sentado à destra do Pai, que venceu a morte e ressuscitou. Ele está pedindo o quê? Para que eles vejam o poder de Deus. Ei, eu não sei o tamanho do exército que se levantou contra você, mas hoje eu vim para essa casa e eu não tirei de mente. Carros e cavalos de fogo continuam atuando, trabalhando em nosso favor. O que Deus já fez na sua vida? Você consegue lembrar? Você lembra quando os carros de fogo visitaram a sua casa? Você consegue lembrar? O dia que você orou e Deus te respondeu de forma maravilhosa. O dia que Ele se revelou a você. O dia que Ele multiplicou os seus recursos.
Lembre e seja fortalecido. Não tire de perspectiva. E coisas maiores vão acontecer em nome de Jesus. Quantos já viveram milagres aqui? Levante as duas mãos. Experiências do poder de Deus. Abre os olhos. Repete comigo essa oração. Pai, abre os meus olhos. Eu quero continuar vendo as manifestações do teu poder. Aleluia. Hoje eu quero orar por você. Talvez você ainda não viu. Hoje os seus olhos serão abertos neste lugar para coisas maiores de Deus. Talvez você já viu e está ansioso. Quero orar por você. Deus vai nos visitar com poder hoje nesta casa, em nome de Jesus. Quantos querem viver isso? Aonde você está, levante no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Eu não sei qual a oração que faz mais sentido para você hoje. Deus, revela os teus propósitos. Tem gente frustrada, sentindo como chave que não funciona. Não tenha medo. Ore, Deus vai se revelar para você. Siga as orientações do Espírito. As emboscadas, nós vamos orar, Deus vai mostrar. Eu quero continuar enxergando, pastor. Feche seus olhos. Estenda suas mãos assim. Comece a clamar. Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Pai querido, eu creio que o Senhor tem coisas maiores para fazer nesta casa. Eu creio que o Senhor quer realizar coisas maiores entre nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar que os olhos dos meus irmãos sejam abertos, que eles possam entender teus propósitos e planos. Pai, eu quero clamar que o Senhor revele ciladas do inimigo, que eles possam entender as emboscadas e se precaver. Mas eu quero clamar hoje de maneira especial que os nossos olhos sejam abertos mais uma vez, que continuemos a enxergar os carros e cavalos de fogo do Senhor. Pai, agora enquanto oramos, eu quero clamar que esse lugar seja tomado pelo fogo da presença de Deus. Manda, Deus, os teus exércitos, que diante dos embates da vida possamos nos aquietar, que a sua glória se manifeste. Eu quero pedir que agora o Senhor traga lembranças, traga memórias do que o Senhor já fez. Pai, quando lembramos as tuas realizações, os teus grandes feitos na nossa história, os nossos problemas se tornam pequenos. Pai, nos leva a este lugar, que tenhamos sempre em perspectiva os exércitos do Senhor nos acompanhando. Abre os olhos do teu povo agora. Queremos ver o Senhor trabalhando e agindo em nosso favor. Nos faz crer, andar assim, e que a tua glória se manifeste entre nós. Faz coisas maiores, Pai. Agora, Pai, toca pessoas de forma especial, que eles sejam despertados, que eles creiam, que uma visão de poder os acompanhe sempre. Faz assim, Pai.
É no nome de Jesus que oramos. Amém. Quero fazer mais uma oração. Talvez você nunca viu nada do poder de Deus. E hoje nesse lugar você está dizendo: eu quero que os meus olhos sejam abertos. O maior milagre que acontece na nossa vida é um novo nascimento. A Bíblia diz que os nossos olhos estavam em trevas e Deus nos chama para a sua maravilhosa luz, como alguém que acorda da morte. É isso que acontece conosco quando entregamos a vida para Jesus. A Bíblia diz que por conta dos pecados estamos mortos, mas quando sim entendemos a nossa condição espiritual e clamamos por Jesus, o poder que atuou nele na ressurreição nos faz nascer de novo. E naquele momento o Espírito Santo, ele é colocado em nossos corações. E aí somos habilitados para viver os milagres, as coisas do poder de Deus. Talvez hoje você está querendo tomar essa decisão. Eu não sabia que era assim. Se você reconhecer que é pecador, e a Bíblia diz que todos somos, e pedir a ajuda de Deus, Ele vai te despertar das trevas e vai te chamar para a sua maravilhosa luz. Você vai ver as coisas diferentes. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, que quer ser despertado por Deus desta forma? Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante a mão mais alta, deixa eu ver aqui. Tem várias pessoas. Nós vamos cantar essa música. Eu quero pedir que os pastores, os diáconos, os líderes da igreja venham aqui à frente. Eles vão orar por você, em especial, que está tomando essa decisão hoje. Por quê, pastor? Porque eu creio que os seus olhos serão abertos hoje aqui nesse lugar. As grandes maravilhas de Deus serão reveladas para você. Então, enquanto a gente está cantando, desce, vem para cá. Nós queremos orar. Eu creio um milagre vai acontecer na sua vida. Você vai nascer de novo. Você que levantou sua mão, venha. Pode vir com um amigo, com um querido, com quem te trouxe. Pede licença, levanta os bancos aí para as pessoas poderem passar. Eu estou no meio, pastor, não tem problema. Levanta o banco, deixa os irmãos chegarem. Você que está lá na galeria, lá atrás, vem aqui agora. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos orar por você. Venha, pede licença, vem agora. Eu creio que Deus vai operar milagres hoje aqui, quando pessoas recebem essa oração de graça e poder. Meu Deus está trabalhando. Vamos orar aqui pelas pessoas. Isso. Pai querido, nós colocamos diante de Ti esses irmãos que vieram aqui à frente. Eu vejo jovens, eu vejo senhores e senhoras, e eu Te louvo, Pai, que hoje a presença de Deus possa alcançar a vida dos meus irmãos, que os olhos deles sejam abertos para os propósitos maravilhosos de Deus, que o Teu Espírito os visite, os regenere, revela a Tua grandeza e o Teu poder sobre nós. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Você que veio aqui na frente, uma salva de palmas para esses irmãos. Você é convidado para tomar café com a gente essa semana. Você não é membro da igreja, terça-feira, toda terça e sábado, nós temos um café aqui de integração para apresentar a igreja para os que estão chegando. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Quem está vendo carro e carruagem de fogo, amém? Não tire eles de perspectiva. Deus já fez e vai continuar fazendo coisas tremendas entre nós. Vamos orar? Se foi abençoado hoje aí, Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e tanto nos abençoa. Muito obrigado, Deus. Que aquilo que ouvimos hoje possa frutificar nas nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito
repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, vai na graça de Deus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.